E aí, pessoal, ó, esse blog vai ser curtinho, que eu quero falar com vocês sobre os vários print. Nós já vimos aí print, né? Já falei sobre print para a gente imprimir valor na tela. Só que eu resolvi concatenar algumas formas que eu já vi cobrando em prova. Tem várias formas de usar o print, mas eu quero me concentrar nisso aqui. Geralmente, nas questões, eles não perguntam sobre print, mas é normal que tenha um trecho de código e no meio desse trecho do código tem um print. Geralmente o print não é responsável pela questão ser certa ou errada, tá? Mas eu preciso que vocês estejam minimamente familiarizados com ele, como em alguns casos vocês já estão, né? Então olha só, o jeito mais simples é esse aqui, ó. Imprime um valor na tela. Então o que a gente faz aqui? Dá um print, coloca entre aspas, domina TI. Então ele vai imprimir exatamente o que está entre aspas, domina TI. Simples assim, esse é o mais simples. Outra forma é a gente imprimir com múltiplos argumentos, ou poderia ser um argumento só, tanto faz. Mas olha só, se eu coloco Samir na variável nome e MG na variável estado, e eu der print nome da variável e nome da variável, ele vai imprimir o conteúdo dessa variável. Se fosse, por exemplo, aqui, ó, print nome, o que é ser impresso? E imprimir aqui, ó, Samir, certo? Aí vejam, ó, por que aqui não usa aspas? Porque aqui, pessoal, é o nome da variável. Se eu colocar aspas, passou a ser string. Se eu coloco aspas aqui, ó, o que ele vai imprimir? Ao invés de imprimir Samir, ele vai imprimir nome. Ele vai imprimir a palavra que está entre aspas. Igual aqui, ó. Aqui está entre aspas, ele imprime literalmente o que está dentro. Agora, se eu estou passando a variável, eu não preciso de aspas, não. É só a variável, o nome da variável, e ele vai imprimir o conteúdo. E aí o ponto de atenção é esse, ó. Você pode colocar uma vírgula e trazer mais variáveis. Não tem problema, ele vai imprimir o valor de cada variável. Beleza? Outra forma, print com string e argumentos. Agora eu vou misturar isso aqui que a gente viu. Então, olha só. Eu coloquei aqui o nome, ó, domine TI, na variável curso. E eu vou printar isso. Então, o que eu faço? Print. Ó, coloquei entre aspas. O que eu coloquei entre aspas? Sou professor do curso, espaço. Isso está literalmente aqui, ó. O que está entre aspas vai ser colocado, vai ser impresso literalmente. E aí, se eu colocar uma vírgula e curso é o nome da variável. Lembrando que o nome da variável a gente não traz entre parênteses. E aí ele vai lá e complementa com o valor da variável. Entendeu? Então veja só, ele vai imprimir o que está entre aspas, literalmente a string, vai pegar a string e vai imprimir. E aí quando eu coloco uma vírgula e uma variável aqui, por exemplo, curso, ele vai imprimir o valor dessa variável. Qual é o valor da variável curso? Domine TI. Então eu sou o professor do curso Domine TI. Beleza? Né? E aí tem uma outra forma, pessoal, é a forma mais usada atualmente, que é o seguinte: você pode usar, você quer chamar de f-strings, você pode usar dessa forma, ó, print, você coloca um f, esse f é padrão, e aí você vai lá e coloca você vai colocar tudo entre aspas, tudo. Só que dentro do que está entre aspas, você pode trazer a variável dentro dela. Perceba que dessa forma aqui, ó, a variável está fora das aspas, tá vendo? Ó? Coloquei aqui o texto, depois eu fechei aspas e coloquei a variável. Com a f-strings, não, você coloca um f aqui e depois já abre aspas. E aí você pode colocar tudo dentro das aspas, de forma que quando tiver uma variável, você vai abrir e fechar colchete e colocar o nome da variável. Então, no caso, curso. E ele vai imprimir, ó, sou professor do curso, ó, sou professor do curso, e aqui, ó, domine TI, que é o valor da variável curso. Domine TI. Então, tudo bem. Eu sei que é feio, eu sei que é estranho, mas é igual eu falei para vocês, em questão, isso aqui não é responsável por ser certo ou errado, por validar as questões. De forma geral, isso só é usado lá para você ver o que vai ser impresso na tela, tá? Então, veja, vocês vão se familiarizando com o tempo. Mas é isso, ó, basta colocar o F, abrir o aspas, tudo que for para imprimir você coloca dentro das aspas e depois você fecha as aspas. Se dentro dessas aspas tiver alguma variável, você precisa abrir chave, colocar o nome da variável e fechar a chave. Se você não usar f-strings, ou seja, não colocar esse fzinho aqui, basta você colocar o texto, entre aspas, colocar o vírgula e depois você traz a variável. Aí ele vai imprimir o texto que você colocou, que é esse aqui, e depois o valor da variável. Beleza? E aí a f-strings, né, que é o uso desse f aqui, ó, ele permite a gente ter mais flexibilidade, porque eu posso fazer isso aqui, por exemplo, ó, preço igual a 30. Eu vou imprimir, né, em print f, preço do produto, dois pontos, R é cifrão, ó, preço produto, R e tal. E aqui, ó, vou lá e coloco o preço, tá aqui. Só que veja só o que, que ele me permite fazer. Vocês estão vendo que isso aqui é do tipo inteiro, né? 30 é um valor inteiro, 20. Eu posso vir aqui, ó, e formatar esse valor. Então, se eu coloco aqui dois pontos, preço, né, que é o nome da variável, dois pontos, ponto 2F. O que, que esse ponto 2F está fazendo? Ele está convertendo esse inteiro para
float. Então o que ele faz? Ele pega o 30 e coloca duas casas decimais. Coloca o ponto, que é um float, f de float, e coloca duas casas decimais. Então olha só, o f indica que o número será exibido em formato de ponto flutuante. Então vai ter ponto flutuante, lembra, tem casas decimais, né? Então esse é o número com casas decimais, é o float, o ponto flutuante. E nesse caso, duas casas decimais, porque aqui tem o 2. Se aqui fosse, por exemplo, ó, preço, dois pontos, ponto, 3F. Aqui a impressão ia ser, ó, 30.00, porque esse número aqui ó, indica quantas casas decimais vai ter. O F indica que é float, que é casas decimais, e o número indica quantas casas decimais esse número vai ter. Por que eu trouxe exatamente esse exemplo? Porque é o exemplo que geralmente aparece na prova, tá? E aí, então é isso, tá? É um bloco curtinho. Nas questões, agora eu tô falando, pessoal, a gente precisa praticar, igual a Skelly. Não adianta eu falar demais na teoria aqui, não, que a gente tem que praticar, a gente tem que saber fazer. Então vamos seguir e nós já voltamos com o próximo bloco. Até!